Bom dia, bonitinha. Para você também, bom dia, bonitão. Aí, ó, mais uma Manhã do Rony no ar, mais uma terça-feira se iniciando. Que seu dia seja produtivo e cheio de alegria. Bom dia, Paola Preto. Como vai você, meu amor? Rony, bom. Cafezinho bom. Bom dia pra todo mundo de casa. Eu tô ótima. Como é que começou o seu dia? Tomando um cafezinho, ainda mais com todos os assuntos que a gente vai ter hoje, que a gente ama, né? O que a gente vai falar hoje, hein? Não sei, eu quero saber como é que você começou o seu dia. Eu comecei muito bem. E você? Você levou a Flora pra escola? Levei a Flora pra escola, vim aqui trabalhar, agora tô tomando um cafezinho. Posso reclamar, não? Então é o seguinte, ó. Você que, assim como a Paola, já deixou a criança na escola, fica aqui nos assistindo, que hoje vamos ter um papo super interessante, que nós vamos descobrir os segredos dos grandes líderes da humanidade. E para isso vamos fazer uma viagem ao Egito Antigo, que é a grande paixão da minha vida. Não é? Que eu adoro arqueologia e Egito, então... Eu tenho uma egiptóloga amiga minha que vai quebrar tudo aqui. E vamos ter também na cozinha um bobó de palmito. Nunca ouvi falar. E as notícias do mundo dos famosos com a bonitinha da outra minha querida amiga, Cíntia Lima. Olha ela. Bom, enfim. Para um breve intervalo eu vou, mas volto. Não sai daí, tô te avisando. Já volto já. Já vou adiantar. Você que é curiosa, você que é curioso, você vai adorar o programa de hoje. Presta atenção nisso. Os líderes egípcios, ao longo da história, deixaram um legado de sabedorias, habilidades, de liderança, que inclusive podem ser aplicados até os dias de hoje. Você sabia disso? Não? Então fica aqui para você ouvir a egiptóloga, minha querida Flávia Haddad, que vai nos revelar alguns segredos dos grandes líderes egípcios que podem nos ajudar. Quem me conhece sabe da minha paixão por arqueologia e por egiptologia. Isso é uma das maiores alegrias que eu tenho na vida. E hoje eu estou realizado em função disso. Na cozinha, vamos ter hoje mini quibe com molho de hortelã. Alô, mamãe? Bobó de palmito, nunca ouvi falar. E queijadinha de forno, eu adoro. Esse cardápio maravilhoso foi preparado pela chefe Renata Porto. Renatinha, obrigado por ter vindo. E ela vai nos mostrar os segredos desses pratos. Agora, para você que gosta de acompanhar os burburinhos do mundo dos famosos, nós teremos essa coisa mais linda que está aqui, ó. A jornalista Cíntia Lima, que vem repercutir tudo aqui comigo. Além disso, com esse barbudo que está aí, que foi eu que fiz, e com a Paola Preto. Inclusive, Cíntia, você pode adiantar alguma coisa para nós? Sempre, meu querido. Bom dia para o seu público sempre. Hoje estreia A Fazenda, que é um reality show, A Fazenda 15, um reality show que realmente o público brasileiro gosta muito. Menos eu. Não é? Que é aquele reality que tem fogo no feno. Vamos também falar do Neymar, do Ney Pai, de balada, de Biancardi. E é o que eu digo, se o pessoal acha que tá quente lá fora, é porque não sabe ainda das fofocas aqui dentro. Pega um balde de gelo para assistir hoje. Pega um balde de gelo. Beleza. E agora vamos falar com a Paulinha Preto, que ela vai dar as notícias do dia. Muito bom dia, meu amor. Bom dia. Em relação à sua roupa, eu só tenho uma hoje coisa. Tá todo... Só tenho uma coisa a dizer. Tá linda, gata. Aí sim. Era isso? Não. E claro, isso é o principal, mas presta atenção. Essa sua roupa é uma canção. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Olha, essa moça nasceu em Botafogo. Verdade. E Botafogo, eu quando nasci, que não nasci lá em Botafogo, mas eu tive o seguinte, todo carioca tem que ter um time de coração, né? Então o que eu vi foi o seguinte, você, Rony, vai ser Botafogo ou sim? Não teve opção. Sou Botafogo. Não importa como começou, mas tá vendo? Vamos lá, notícias. Mais uma coisa, notícias. Cíntia Lima falou muito bem do calor, temperatura. E a gente tem falado muito disso aqui também, né? Do clima no Brasil, né, Rony? Principalmente aqui em São Paulo. Mas um recente aumento das temperaturas e os incêndios florestais em diferentes países também tem sido motivo de muita preocupação, obviamente, né? De acordo com o Fórum Econômico Mundial,
A seca poderá afetar até 75% da população global até 2050. 75%? Agora, imagina as consequências disso. Então, a questão Deus. do abastecimento, utilização da água e a garantia de um futuro seguro com relação a essa água é essencial na discussão de sustentabilidade e redução de emissões de GE, que são os gases de efeito estufa. Visto que os processos relacionados à água são responsáveis por cerca de 10% das emissões mundiais de carbono. E o consumo anual de água vem aumentando muito, Rony, cerca de 3.500 bilhões de metros cúbicos globalmente ao decorrer do último século. Segundo pesquisas, mesmo com a abundância de água no planeta, apenas 0,5%, 0,5% está disponível em forma de água doce, ou seja, água própria para o consumo. Isso é muito pouco. Então, são muitos fatores que influenciam no abastecimento de água, dentre eles desenvolvimento econômico, crescimento das populações e aí, por consequência, as mudanças climáticas também. E a segurança hídrica também é uma questão relevante para as economias mundiais. Então, não tem como não pensar nisso, né? Porque com esse consumo todo, uma hora essa conta não vai fechar. Não vai, eu estou assustado. Eu estou muito assustado. Há quem diga o seguinte, que no futuro, quem vai dar as cartas é quem tiver água e alimento. Ninguém vai comer petróleo, essas coisas, né? Então, quem tiver água e alimento vai se dar bem. Então, somos nós. É só ver quem vai nos administrar lá em cima que faça um bom trabalho. É verdade, o Brasil é muito privilegiado nesse sentido. Agora, um alerta, olha, para o pessoal que dirige. Uma mega operação no trânsito do estado de São Paulo vai acontecer agora e vai intensificar a fiscalização da lei seca nesta semana. Então, o clima esquentou, o pessoal acaba saindo, mas cuidado. Segundo o Detran, as ações vão ocorrer durante a Semana Nacional do Trânsito, que começou ontem, segunda-feira, e vai até domingo, no dia 24. As blitz devem ocorrer principalmente nas noites, com previsão de maior movimento, em bares, sexta-feira e sábado, lógico. Devem ocorrer ainda operações simultâneas em diversas cidades do estado. O mote da campanha educativa será: a vida está sempre em trânsito. No trânsito, escolha a vida. Então, além de se preocupar com a sua integridade física e das pessoas, né, no trânsito, o motorista também deve estar atento aos impactos de uma infração à lei seca, porque a multa por dirigir embriagado é de R$ 2.934. E, além disso, conduzir um veículo sob efeito da bebida alcoólica rende 7 pontos na CNH e a suspensão do documento por 12 meses. Ao final do período, os atuados precisam refazer o curso e a prova teórica. É um saco, né? Então, pois é, pensa bem, que é um saco. E aí as mesmas punições são dadas a quem se recusa a fazer o teste do bafômetro. O limite de consumo para escapar do bafômetro é praticamente zero, gente. E dependendo da quantidade de álcool ingerida, o condutor é enquadrado em crime de trânsito, que pode render pena de 6 meses a 3 anos de prisão. Então, vamos tentar ir de carona, chama aí um carro de aplicativo, porque não vale a pena, né? Bom, eu vou dizer uma coisa para você. Eu arrumei uma motorista. É mesmo? Estou tendo um problema sério, porque ela quer dormir com o patrão, essas coisas. Eita, nós, quem será? É aqui. Obrigado, amor meu. Obrigada a você. Ó, eu já falei quem é a motorista. A gente já disse para ela que é a Kika, né? Porque não bebe e eu tomo meus vinhozinhos e ela me traz para casa. Bom, obrigado, meu amor, pelas notícias. E você de casa. Você pode enviar sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp. Está aí na sua tela. Você passa, Paola me chama e eu falo contigo. Perfeito? Muito bem. Agora vamos para um assunto que eu adoro. Adoro e me interesso desde que eu era adolescente. Nós vamos fazer uma viagem até o Egito para falar dos grandes líderes egípcios que, ao longo da história, deixaram um legado de sabedoria e habilidade de liderança que podem ser aplicados até os dias de hoje, acredite em mim. Os segredos de alguns deles podem nos ajudar a alcançar resultados significativos e criar um impacto positivo em nossa comunidade. Quem está aqui para nos mostrar tudo isso é a estudiosa da cultura egípcia, a egiptóloga Flávia Haddad. Amor meu, obrigado. Eu estou pedindo para você vir aqui. Não levanta, fica aí, Flavinha. Estou pedindo... Como vai? Que prazer. Desde que eu estreiei, há quanto tempo? Obrigada. Como é que você está, meu amor? Ótimo, saudades, né? Não maior do que a minha, pode ter certeza. Hoje nós vamos falar de um assunto que nos interessa muito, né? De onde surgiu essa ideia sua de falar sobre os segredos dos primeiros líderes do mundo? Rony, antes, todo o estudo, né, direcionado, não só a egiptologia, as civilizações antigas, era ilhado em relação... Estava ilhado em relação... Está sem áudio dela. Vamos trazer aqui um microfone. Muito obrigado. Pronto.
Agora, tudo de novo. Pode falar. Oi, todo o estudo sobre a civilização egípcia e outras civilizações, até então ele estava ilhado com os historiadores e os arqueólogos. O que aconteceu é que nos últimos tempos nós estamos vendo que várias pessoas, muitas pessoas estão interessadas no passado longínquo para entender o que está acontecendo. E a gente falou, mas por que eles estão querendo saber o que está acontecendo lá no passado? Mesmo hoje, nós estamos na era atômica, onde tem viagens interplanetárias, a globalização. Por que esse interesse no passado? Quem olha para trás é porque está procurando alguma coisa. E aí nós vamos entender que mesmo o homem, com toda essa evolução que ele tem hoje, ele continua com seus conflitos pessoais, familiares, profissionais e principalmente em relação ao Estado. O Estado deixou de ser o protetor e o provedor há muito tempo. E aí eu fui atrás dos grandes líderes da humanidade para entender a carência da população na época, as ferramentas que eles tinham para gerar uma estabilidade governamental. Não é porque eu estou falando de 2000 a.C. que não tinham problemas econômicos, problemas sociais, problemas religiosos. Sempre ocorreu isso na história. Mas como é que esses grandes líderes lidaram com tudo isso? Como é que eles conseguiram se tornar legendários, eternos, que hoje eu estou falando sobre Ramsés II e vários outros soberanos? Uau! Olha que aula que nós tivemos aqui. Bom, inclusive, qual foi a base que você deu, ou que você trouxe desses estudos para você falar isso? Vamos ver um TP. Roda TP. Vira e mexe, quando a gente vai estudar ou pesquisar onde surgiu alguma coisa, a gente descobre que veio da onde? Do Egito, né? A pizza, por exemplo, é italiana. Mas você já pesquisou da onde veio a massa? Dizem que começou lá no Egito também. A verdade é que praticamente tudo que a gente conhece ou já viu, não sei como, mas de algum jeito, começou no Egito. Então é claro que a gente tinha que vir conhecer essa exposição, né? Inclusive, assim como eu, Rony, você é apaixonado pelo Egito, né? E olha, aqui são mais de 140 peças, entre réplicas e originais também, que mostram o estilo de vida da sociedade egípcia. E sabia que nessa sociedade as mulheres tinham um lugar de prestígio, a exemplo da rainha mais famosa da história, Cleópatra. Explica pra gente, então, qual que é a ideia aqui do projeto, por que trazer essa exposição para o shopping, Gabriel? A nossa intenção em trazer exposições e informações culturais para as pessoas é levar cultura acessível para o público. O nosso empreendimento ele fica no principal eixo cultural da cidade. Então nós somos, na verdade, uma extensão de todos os outros museus e, enfim, todos os lugares que abrigam cultura na Avenida Paulista. A exposição traz também uma ideia de como era a vida e pós-vida dos faraós, que eram assim os monarcas da época. Aqui tem uma réplica perfeita da tumba do faraó Tutankhamon, que não foi assim um faraó com grandes feitos em vida, mas ele é muito conhecido, o mais conhecido de todos, porque sua tumba foi encontrada intacta depois de 3.000 anos. Então nessa tumba menor ficava o seu corpo. Essa tumba menor ficava dentro da média e a média ficava dentro daquela maior. Tudo isso para preservar o corpinho de Tutankhamon. Essa descoberta, por exemplo, dessa tumba, trouxe bastante informação, foi assim um divisor de águas nas pesquisas? Muito, porque até então ninguém nunca tinha encontrado uma tumba tão bem preservada de um faraó. Então a tumba dele trouxe muitas pesquisas para a arqueologia, renovou em muitas coisas. Por que o Egito tem tanto mistério envolvido? Porque depois de tanto tempo as pessoas continuam estudando, descobrem coisas e ainda tantos enigmas e tantas coisas que a gente ainda não sabe. O que acontecia nessa sociedade? É uma sociedade um pouco excêntrica, né, comparada às outras, e o Egito ele sempre esteve muito no imaginário dos gregos. Então, já naquele período, os gregos já gostavam muito dos egípcios, tanto pela forma cultural quanto pela religião, que é muito específica, é muito complexa. Não só fica fixada em apenas alguns deuses, mas esses deuses eles têm uma variação imensa da mitologia. Muitas coisas que a gente usa, que a gente vê e faz hoje em dia, começaram no Egito.
Sim, exatamente, muitas coisas. Os egípcios, eles tinham um conhecimento muito forte da astronomia, da medicina, então eles eram povos que a gente está falando de uma civilização que durou basicamente 5.000 anos. Então a gente acha que esses processos foram de uma hora para outra, mas foram processos que tiveram erros, mas eles tiveram muito tempo para acertar, como a construção das pirâmides, como a questão da mumificação mesmo. Eles fizeram isso diversas vezes, então isso ajudou eles, de certa forma, a acertar. E a gente hoje pode dizer que deu certo, né? Porque encontraram múmias super bem conservadas. Sim, exatamente. Até hoje tem muitas escavações e a gente tem muito que descobrir no Egito ainda. Como diz o Zahi Hawass, que é um dos arqueólogos mais famosos de lá, ele diz que a gente só encontrou 10% do que tem no Egito. Então é muita coisa. Aqui, por exemplo, tem as peças mais antigas dessa exposição. São feitas de argila e aproximadamente de 4.500 anos antes de Cristo. Olha isso. A verdade é que mesmo depois de tanta história, tanta informação, os mistérios do Egito Antigo continuam sendo infinitos. E tanto conhecimento e sabedoria que essa sociedade tinha segue fascinando todas as gerações. Amei, Paola. Você gostou? Oh, eu adorei, adoro o assunto. Vamos perguntar depois o que a Flávia achou. Mas olha, gente, essa exposição, a exposição Egito Antigo, do Museu Itinerante Mistérios do Antigo Egito, pode ser visitada gratuitamente no Shopping Pátio Paulista, localizado na região central de São Paulo e fica até o dia 24 de setembro. A mostra está instalada no Piso Jardins e vale a pena. É uma aula de história. Obrigado, Paola. Obrigado, meu amor. Bom, como eu disse antes, eu adoro ter contato com essa cultura egípcia, é uma das grandes paixões que eu tenho, e esses mistérios todos, né? Vamos continuar nosso papo, Flávia? Vamos embora. Quem você escolheu, vamos dizer, para estudar dessas personalidades antigas? Eu comecei com Ramsés II. Ramsés II Ramsés é Ramsés. É a figura emblemática do Japão, do Egito. Também o cara ficou 65 anos no trono, né? 65, 67 anos o reinado. Ramsés II, hoje, ele é considerado um símbolo da civilização egípcia, tanto quanto as pirâmides. Ele se superou em tudo que você possa imaginar. É um homem com uma genialidade política, uma liderança que quanto mais você estuda, mais você admira esse grande governante. Junto também eu estudei Hatshepsut. Adoro essa faroeste maravilhosa, acho ela muito importante. Exatamente. Explica por que Hatshepsut é tão importante. Hatshepsut, primeiro de tudo, ela é muito importante porque ela foi descoberta nem faz 100 anos. Para vocês terem uma ideia, ela foi retirada da história pelos faraós posteriores a ela. Nós ainda não sabemos exatamente por quê. Hatshepsut, ela foi a única rainha que se auto-intitulou faraó. É muito importante você saber que faraó era o título masculino designado ao governante do Egito. E o sinônimo, o correspondente feminino seria rainha. Ok? Então, a mulher era a rainha regente, enquanto que o homem era faraó. Hatshepsut, por motivos que desconhecemos, mas tem várias hipóteses que eu vou contar para vocês, ela se auto-intitula, após 7 anos de reinado, ela se auto-intitula faraó. Ela coloca o título masculino faraó. Ainda usa a barba. Ela vai aos poucos, ela utiliza faraó, ela mantém o nome feminino Hatshepsut, ela adiciona um outro nome, Ma'at-Kare. E o que acontece? Ela não só auto-intitula faraó, como todas as imagens públicas dela vão se masculinizar. Aos poucos, uma rainha vai se tornar um faraó. Só que um detalhe, Rony, ela se manteve vestida de mulher. Ela continuou assinando Hatshepsut, que é um nome feminino. Então, ela deu um nó na população e nos próprios egiptólogos. Fala o que ela construiu de templo, de tudo ali. Maravilhoso. No Vale dos Reis, enfim. Agora, uma coisa que eu acho que você estudou também foi Akhenaton. Esse cara foi revolucionário, né? Akhenaton até hoje é o revolucionário. Akhenaton, ele foi um marco na civilização egípcia. Foram 17 anos de reinado, mas foi o reinado com mais
modificações, com mais radicalizações que ocorreu em toda a história. Você quer que eu conte desde o início de Akhenaton? Porque Akhenaton foi um líder religioso, né? Mais do que a gente fala do Egito com a coisa artística que está ali. O cara era monoteísta, né? O cara era monoteísta. Limou todos aqueles deuses que a gente curte, a Ísis, enfim, Horus, tudo. Acabou com tudo isso. Esse que está passando na televisão aqui, você está vendo, olha, Akhenaton aqui, ele está fazendo saudações ao deus Aton. O que Akhenaton fez? A religião egípcia, ela era baseada em mais de 300 deuses. Para a gente entender um pouco, a religião egípcia era a filosofia dos egípcios, era a moral dos egípcios, era a cultura, era a política. Tudo era em função da religião. Eles viviam um ciclo, a religião: nascer, crescer, chegar ao auge, envelhecer e morrer. E após a morte, eles iriam renascer. Então, os egípcios viviam esse ciclo e todos os deuses e todas as forças da natureza ajudavam para que esse ciclo, após o término do ciclo, ele continuasse, ele fosse eterno. Akhenaton chega e fala que todos os deuses não existem, que existe um só Deus, que é o Deus Aton. E esse Deus não tinha mais representação de homem, nem representação animal, era somente o Sol. O Sol, exatamente isso. Agora, é engraçado o seguinte, né? Nessa história de... Ele era o pai talvez do mais famoso de todos. Do Tutankhamon. Do Tutankhamon. Que era o pai dele, e as pessoas que foram governadas por ele não curtiam muito ele, não. Não, então... Por causa dessa história de abandonar tantos deuses que, como você disse, fazia parte da filosofia egípcia, né? Para os egípcios, como até hoje para o ser humano, a maior angústia do ser humano é a morte. E para os egípcios existia um conforto espiritual que eles sabiam que eles iam passar a madrugada do dia que era colocado na sua tumba até o amanhecer do dia seguinte, eles passariam pelo mundo dos mortos, eles seriam julgados ao amanhecer e iriam viver a vida eterna. A partir do momento que Akhenaton, ele acaba com todos os deuses, com o julgamento no final, tudo que acontece, o que ocorre? A população simplesmente ela entra em colapso. Como não vai ter todos esses deuses? De todos esses líderes, quem que você acha que, na verdade, os ensinamentos, a sabedoria, seja o que for, se mantém até hoje? Não fala não, que eu vou dar um recado e já volto. Tá bom. Pensa bem. Inclusive, é uma pergunta que muito me interessa também. Qual é? Que a gente até falou na matéria, né, Flávia, que era o Tutankhamon. E aí a pergunta do Guto é a seguinte: Flávia, a tumba de Tutankhamon foi encontrada super conservada após 3.000 anos, certo? Como pode isso? A gente já consegue saber alguma coisa sobre a tecnologia que eles usavam? O que a gente consegue descobrir a partir dessa descoberta mesmo? Então, a descoberta da tumba de Tutankhamon é um grande marco, ou o maior marco na arqueologia. Porque até então, todas as outras tumbas já tinham sido roubadas, saqueadas, mesmo no passado, não só no momento moderno. Os ladrões de túmulo tinham naquela época. Exatamente. Que tinha tesouros guardados juntos, exatamente. Né? Eles não estavam preocupados com a múmia, uma coisa importante. A preocupação deles era a mobília funerária, que era ouro puro. A tumba de Tutankhamon, ao ser encontrada parcialmente intacta, também isso é um detalhe importante. Ela não foi encontrada 100% intacta, ela foi encontrada parcialmente intacta. Existiu no caminho algumas peças quebradas que tentaram roubar, mas 90% estava lá. E o que acontece com essa descoberta, com essa novidade que foi, primeiro de tudo, nós nunca tínhamos visto uma mobília funerária completa. Tutankhamon não foi um grande faraó. Ele morreu, tadinho, com 19 anos. 19 anos. Ele estava saindo de um período super conturbado de Akhenaton. Ele assumiu o governo com 9 anos de idade, quer dizer, uma criança. Então, ele não teve tempo de fazer nada. E a mobília funerária, como ele morreu muito jovem e repentinamente, a mobília funerária, a gente pode encontrar peças de outros faraós que estão lá dentro. E é de uma riqueza, mas de uma riqueza. Então, existe não só... As pessoas têm que pensar que numa mobília funerária existia também a farmacologia, existiam os vinhos e a própria múmia do faraó estava intacta. Nós não sabemos ainda como foi feita a mumificação. Isso existem, acredita-se, claro, que existem algumas etapas, mas nunca se conseguiu reproduzir uma mumificação. Olha, você vê que enquanto a gente está batendo papo, a nossa
a nossa brilhante produção, no caso aqui. Olha essa câmera número 4, mostrando todos esses papiros que você trouxe. Olha que coisa. Maravilhoso. Isso é papiro, gente. Isso é papiro. Isso não é papel, não. É papiro. É diferente. O papiro, que é grande, é um outro símbolo do Egito, né? Sim. O papiro, que eles utilizavam o papiro como uma forma de escrita. Através dos hieroglifos, depois teve o demótico, teve várias... Os hieroglifos, houve uma evolução na escrita, hierático e depois demótico. E aqui a gente pode ver os deuses, a religião egípcia, porque quando Akenaton morreu, na sequência, quando Tutankhamon assumiu, já voltou a religião normal. Exatamente. E a arte também. A arte, a gente ainda vê alguns traços da arte de Akenaton, que é uma outra genialidade de Akenaton. Ele continua por um período, no sentido, tem traços, mas a arte tradicional também volta. Bom, nós estamos acabando o nosso papo aqui. Ela acabou não falando quem é que mantém até hoje. Onde é que eu te acho, amor? Para me encontrar é no Instagram. Eu sempre posto vídeos sobre o Egito. É Flávia R. Haddad. @Flávia R. Haddad. Amor meu, adorei te rever. Eu também, foi um prazer. Produção, obrigado por essa... Isso foi feito para mim, com toda certeza. Obrigado, Anne, obrigado a vocês da produção. Amei te rever. Eu também, obrigado, obrigada meu por amor. tudo, querido. Você vai para o Egito agora, né? Eu vou para o Egito daqui 2 semanas e vou fazer os vídeos do Egito. Vai ser ao vivo sobre uma viagem ao Egito. Me acompanhe no Instagram. E agora é aquele momento de dar uma piscadinha para receber as mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Aqui, ó, pisquei. Você já provou bobó de palmito? Não, mas eu amo bobó, eu amo palmito, então eu vou querer testar hoje. Tô nessa Gostei contigo, da ideia. né? Porque, ó, bobó de camarão é bem mais conhecido, né? O bobó de palmito não vou falar. Mas essa receita pode ser preparada com palmito. E assim ela fica deliciosa. E o melhor dessa história toda é que vegetarianos podem entrar nessa, né? Podem entrar nesse bobó porque não leva carne. E na composição, para mostrar o segredo desse prato, que será servido com, aí sim, com carne, mini quibe assado e tal, eu recebo aqui agora a chefe Renata Porto, essa bonitinha que está aqui. Prazer, Anne. Obrigada. Obrigado eu, meu amor. Olha, tá bonita essa mesa aí, hein? Tá linda olha que mise en place chiquérrimo. Não é? Apetitosíssimo também tá acho, isso aqui, não é? Também acho. O que você trouxe pra gente, Renata? Ó, hoje nós vamos fazer bobó de palmito, que você não conhece, mas vai conhecer. Ótimo. É maravilhoso. Nós vamos fazer um mini quibe, só que ao invés da gente fazer um mini quibe frito, esse aí. Assado ou frito? Assado. Vamos cuidar da saúde, tá, né? Vamos eliminar um pouquinho de óleo. E nós vamos fazer uma queijadinha de forno. Ai, que coisa boa. Tá? Tudo muito simples, tudo muito fácil. Simples pra você, pra mim é difícil. Não, mas ó, bora lá que hoje você cozinha comigo e tá tudo certo. Fechado. Tá certo? Bora. Então vamos começar, então, ó, fazer o nosso quibe. E ó, quero ver se você vai ser bom de cozinha hoje, hein, Rony? Fala. Triguilho, tá? A gente já vai começar a misturar aqui. Ele já tá hidratado. Já tá hidratado. Opa, já tá hidratado, tá? Quanto tempo você deixa hidratado? Eu deixo ele uns 15 minutinhos. E sabe qual que é o segredo? Não. Antigamente, a mulherada ia fazer, enchia, cobria de água. Não precisa. Não pode? Não. Para cada uma xícara, você coloca de trigo, você coloca 1,5 de água. Aí você não precisa ficar com pano, igual antigamente, sim, torcendo. É isso. Não, ele hidrata, ó, fica assim perfeito. Tô ficando velho. Sequinho. Certo? Aqui, a gente já vai colocar a nossa carne, porque ele já tá hidratado. Tá. Ó, usei um corte mais magro, tá? E aí, ó, já vou colocando aqui, porque isso aqui é mão na massa, tá, Rony? Tá. Então mão na massa, literalmente. Lavar minha mão, para não fazer bobagem. Tá certo? Certíssimo. Muito bem. Que a gente vai misturar isso, ó, já tô cortando umas hortelãs, porque a gente fala que... Tem a toalha aqui, porque... Que quibe sem hortelã... Ah, tem! Toalha, tem tudo aqui. Isso é uma produção de primeira grandeza. Aí está, agora sim. Certo? Com hortelã, né? Com hortelã, porque quibe sem hortelã não tem muito verdade. sabor, não é verdade? E ó... Como é que é feito esse molho de hortelã que você vai fazer? O molho de hortelã que eu vou fazer para você é super facinho, leve, saboroso, com iogurte. Só isso? 3 ingredientes e fica perfeito, Posso tá? Manda bala. É todo seu. Todo seu era o nome do outro programa, se lembra? Ai, ai, ai. Ó, tô te ajudando aqui, jogando uma cenourinha no nosso quibe. Nunca vi quibe com cenourinha, primeira vez. Olha só, hoje você vai experimentar.
Você sabe de uma coisa? Ó, e cebola e tomate. Sabe por quê? A cenoura, a cebola e o tomate ajudam a umedecer a massa, tá? Você sabe de uma coisa? Diga, Eu tenho uma me paixão conta. monumental. Eu não vou fazer isso agora aqui, porque não tem sentido. Eu adoro quibe cru. Eu amo quibe cru. Com aquele pãozinho delicioso, ai, sírio, meu Deus do céu. limãozinho, nossa. Muito bom. É muito bom. Eu faço um quibe cru com uma coalhada por cima. Sei. Ah, não, eu como quibe cru com quibe cru. Com quibe cru? É, e tempero com quibe cru. Ah, então eu tenho que voltar aqui no seu programa e fazer um quibe Eu ia cru pedir especial para pra você você. dar Ó, um azeitinho. um azeitinho, que isso é fundamental. Fundamental. Quibe sem azeite, para mim, também não serve. Não funciona. Ó, um salzinho. Pode botar mais. Pode botar mais? Isso aí, Ó, é isso aí. Tô colocando. Não tenho culpa de gostar de sal. Né? Se der errado, a culpa é dele, tá, gente? Não vai dar. Pode ter certeza que não vai dar. Não, bota fé que vai dar certo. Tá dando, tá dando. Opa! Você viu que facinho? A receita é só isso, viu, Rony? Mistura tudo, a gente vai fazer bolinha e tá tudo certo. Perfeitamente. Põe aí. pra assar, tá? A diferença é que quem tá em casa quiser assar na air fryer, Sim, é pode? rapidinho. Opa! Agora, Renata, me diga uma coisa. Qual é a diferença do frito pro assado? Eu já sei que um é mais saudável, tudo bem, mas qual é a diferença em si, de sabor, de tudo? De sabor, nada, porque o frito, ele carrega aquele saborzinho de gordura da fritura, Sim, mas os sim. ingredientes são os mesmos. Então, é isso daqui. Se você quiser fritar, ele vai dar certo. E assar, ele vai dar certo também. Perfeito. Tá? Então, fica uma alternativa um pouco mais leve, mais saudável para a saúde da gente fazer ele assadinho. Bom, acho que já deu. Vou fazer aqui uma bolinha. Uma bolinha já? Isso. Qual o tamanho dela, hein? Aí a gente vai colocar, o tamanho é a la vontade. Você que faz o tamanho que você quer, tá? Vou te ajudar aqui, Rony. Tá. Ó, mexeu direitinho, ó. Mistura bem a carne com o trigo. Ó, faz umas bolinhas bonitinhas, o tamanho que você quiser. As prontas, ó, eu não sei se você tá vendo, eu fiz umas maiores, outras menores. Então ela vão ter mesmo. É, a gosto do cliente. Tá. A gosto de quem tá fazendo. Aí. Bora. Ó, dá pra rechear também, tá? Se quiser. Rechear? Opa, a gente pode colocar um cubinho aqui dentro, ó, pra dona de casa de... De? Queijo, mussarela, por tá, exemplo. tá. Né? De um requeijãozinho. Aqueles queijos de corte. Muito Requeijo. legal. Ó, bolinha pronta. Aí a gente Quanto tempo de forno? Air fry, 180 graus, 15 minutos. E no Forno forno normal. o tradicional, o convencional, o elétrico, a gente deixa uma média de 20, 25 minutos. Quanto de 180 temperatura? graus. 180. Isso, Ok. tá bom? 180, meio padrãozinho. Bom, nas redes sociais, onde é que eu vou te achar? Fala pra Ai, mim. você me acha lá no Instagram, na Chefe Renata Porto. Isso é insuportável. Deixa eu lavar aqui a mão. Ai, ai, Ó, ai. ô Rony, Amo. aqui já tá pronto o nosso quibe, tá? A gente vai levar pra assar e eu já tenho alguns prontinhos ali, tá? Bom, vamos Pleno, amassar o certo? nosso. Nós fizemos aqui. Vamos levar aqui pra assar? Não é verdade? Então, Ó, já tem lá. já tenho, tô plena aqui, ó. Tô um passo já na frente do pessoal. Tá quente lá, você quer? Lá tá meio quentinho. Ó, Eita. vou pegar aqui, vou tirar esse e vou colocar esse Olha outro. a mão, hein, pra não queimar. Não, ele tá meio quentinho da... Meio? Pô, tá fervendo isso aí. Meio é porque mão de chefe é mão calejada Eu já, sei. viu, gente? Minha é por filha isso. é chefe de cozinha, coitadinha. Ela vive cheia de cicatriz, queimadura. É isso mesmo. Tudo. Ó, Tá que muito belezinha. quente? Posso pegar um? Pode pegar. Será que tá muito quente? Não, não tá. Dá pra encarar. E aí a gente vai O pro mundo é molho, bom. tá? A felicidade até existe. Ó, Bom, bom? Molinho do hortelã pra acompanhar. não estraga, tá muito bom. Como eu gosto disso. Ó, muito bom. Tô no molinho já, tá, Rony? Tá? Super fácil também de fazer, ó. Iogurte, azeite, limão, iogurte natural, Pra mim, o fundamental é o azeite. o azeite. Um azeite de boa qualidade faz toda uma diferença, Sim, claro. né? Vou dar um recado e já volto aí. Perfeito. Ó, muito bem. O quibe já foi, já comi, já... Tô curioso com esse negócio aí, desse bobó de Você palmito. tá curioso, né? Não, mas hoje você vai aprender esse Colorido bobó isso aí, né? especial. Coloridíssimo isso. Isso daqui, o pimentão. Tem um verde, amarelo, vermelho.
Muito bonitinho Muito isso. bonitinho. Os Rony, japoneses dizem que o alimento tem que ser colorido, né? tem que ser Os colorido, japoneses falam isso, não é? quanto mais colorido, Porque melhor. a cor é vida também na comida, né? Sem dúvida. Então, ó, eu já tô fritando aqui pro nosso bobó o pimentão com cebolinha, com tomate, tá? Ele vai murchar e daí depois, enquanto isso fica pronto, o que é importante é a gente ir pra mandioca, tá? A gente vai bater ela no liquidificador até que ela vai sair nessa textura aqui, Como ó. nós estamos em rede nacional, como eu sou carioca, isso aqui é aipim pra gente. Isso, aipim. E lá pro Nordeste é macaxeira. Então, macaxeira, aipim ou mandioca aqui. Isso. Muito bem. Perfeito, é a mesma coisa. Quanto tempo cozinhando? Eu comprei ela congeladinha, então depois da pressão, 40 minutinhos. Ela sai molinha. Você botar sal. Tá sem sal, porque o tempero vem aqui, né? Aham! Essa não dá pra gente cozinhar, tá? Vamos Tá. pegar o liquidificador aqui, Rony? Bora. Pra gente poder bater Ó, Pra gente poder bater, só pra mostrar pro pessoal em casa a textura que a gente tem que chegar da mandioca. Ó, ela cozidinha, ela tem que ficar pastosa, é isso? ela tem que ficar pastosa. Opa, foi tudo. Precisa botar água? Opa, tá aqui já, ó. Foi. Vamos bater? Bora. Será que nós vamos precisar de mais Não, água? presta atenção, tá vazando água demais Opa, aí. tá vazando água. Não tem problema, vamos corrigir já isso aqui. Pera aí. Tem o pronto já? Tem um pronto aqui, ó. Vamos lá. Vamos pro pronto. Aqui, aqui. Vamos pro Por pronto. quê? Porque foi o tio Rony que fez. Tio Rony vai bater no liquidificador. É essa Mas, ó, Errou. É o desastre aí, ó. Tá que tudo coisa. certo, Tá vamos tudo lá. certo pra você, pra mim não tá não, é? Não, mas Escorrendo olha, tudo, escorrendo ué. tudo. Ah, que Estragando a tragédia. primeira vez na chefe. Agora eu tenho que voltar pra gente corrigir isso. Sem ó. dúvida nenhuma. Vamos lá. Rony, ó, bateu, já vai sair um creminho, uma mandioca. E ela é branquelinha assim mesmo, Mas tá? isso aí é a mandioca? Opa, é essa mandioca aqui, é essa aqui batida na água, tá? Pro Perfeitamente. pessoal de casa poder ver, ó. É essa aqui já batidinha, tá? Ok. Aí eu vou virar ela aqui já junto. Com o nosso pimentão, com o nosso tomate, nosso refogadinho. Aí na sequência, Diga. a gente vai vir com um pouquinho do leite de coco. Cadê ele? Ele tá aqui, ó. Tá. Um pouquinho de É leite. como bobó de camarão, né? É igualzinho o bobó de camarão. Ô, Rony, qual que é a diferença? É que nós vamos usar o palmito no lugar do... Cadê o palmito? O palmito tá aqui na geladeira. Vamos lá. Esse aqui, picadinho Opa, já? esse aí, picadinho. Certo? Isso é palmito ou Isso é ou é palmito, pupunha? palmito. Pupunha. Que a pupunha é um tipo de palmito, né? É. A gente tem o palmito de açaí no Brasil, tem o palmito minha- da pupunha. Que é a minha paixão. Que é a sua paixão. É a paixão do brasileiro. A açaí, eu acho o palmito da Jussara. O Jussara tem também, ó. Azeite de dendê, um tequinho, que é o que vai... Azeite de dendê. É o segredo do bobó que vai dar cor pra ele, ó. É o azeite de Eu conheço dendê. óleo de dendê, mas azeite com dendê é a primeira vez. Tá vendo, ó? E daí, o que, que a gente vai fazer? Não sei. Virar aqui. Vamos aprender pleno. Ó, virei o palmito. Legal. E já tá pronto o nosso bobó. É muito fácil e simples. Olha que coisa maravilhosa. Muito Bom, fácil e simples. Falta o sal aqui, tá que aqui, tá tá aqui, ó, na panelinha. Muito Vou bem. colocar o salzinho pra gente temperar. Capricha, porque Porque nós temos agora uma coisa que todo mundo gosta. Sabe o que que é? É aquele momento que você de casa adora. A Nós vamos fazer das degustação. notícias do mundo dos famosos. E quem vem trazê-las? É a apresentadora, repórter, jornalista, apresentadora do Link Podcast da Record Entretenimento. É a Cíntia Lima, essa bonitinha. Um barbudo que eu mesmo fiz, chamado Léo Fon. E a Paola Preto, que estão aqui para repercutir os assuntos com a gente, porque eu sei que eles já estão por dentro de tudo. Muito bem. Né, Cíntia? É, meu amor, sempre afiadíssimos. Então vamos começar? Eu estou aqui com o Renato fazendo o nosso bobó de camarão,
que vai ser o nosso breakfast hoje. Ai, que delícia. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Exatamente. Vamos Vou falar levar meu rapidamente. suquinho para conversar com vocês, ó. Por favor, meu Já querido. pegou o suquinho. Já pegou o Oi. suquinho. Que delícia. Ele já tava Ai, comendo. meu Deus. babou. Papai vai tomar suco, né? Que a gente Papai brinca. vai tomar suco. Aí Aí o ele sapato baba do papai tudo, toma cai, suco. derruba. O paletó também toma bem. suco. Sim, meu amor. Um beijo. Não, Olha lá, senta, olha lá. senta aí bonitinho. É um pastite. Meu amor, vamos atualizar todo mundo Bora. em relação ao estado de saúde do Kaique Brito Boa. e do Que Mingau. bom. Melhorou. Mingau também quero saber. Também do Kaique Brito, as notícias são boas, embora Legal. a gente saiba que a gravidade ou a delicadeza desse caso ainda seja muito forte. Mas depois do desmame, da retirada da ventilação mecânica, ele está reagindo bem. Então já entrou com a fonoaudiologia, Ótimo. fisioterapia. A gente sabe o quanto aquilo foi grave, mas todo mundo está otimista. Amigos, todos nós, obviamente, e os médicos. Então as notícias são boas em relação ao Kaique Brito. E em relação ao Mingau, nem tanto. Porque embora a ventilação, que é o baterista lá do Traje a Rigor, embora a ventilação mecânica tenha sido retirada, ele ainda não despertou. Então ele continua ali na UTI do hospital e continua desacordado e a Mas gente é sabe. como induzido ou não? Não, já foi retirada a medicação para esse coma. Então agora é o organismo dele, né? Eu vi É o que- tempo dele. Eu vi Então, que ele tava no desmame, né? Mas É. ele continua em coma. ele ainda reagiu, não diferente despertou. do Kaique, né? Apesar da gente não saber se tem sequelas ou não, que ninguém falou, né, Cíntia? Não, ainda não, de sequelas não, que é um ponto delicado, indiscutivelmente. Mas do Mingau, por isso ainda, mesmo que estável, o caso ainda é considerado bem grave, porque ele ainda não despertou. Ele é um Uau. baixista tão querido, cara. Todo mundo gosta tanto dele. Tra- Vamos virar isso um pouquinho, porque isso já me dá uma aflição. É. Vamos falar desse negócio da web, por exemplo, aí, que... Quando é que vão deixar o pobre do Neymar em paz, hein? Não vão deixar, querido. Não vão. Agora, Bruna, né? Eu acho legal a sua observação, viu, Rony? Porque assim, já faz um tempo o povo pega mesmo no pé do Neymar. Dessa vez, ele ali numa balada, numa noitada com duas mulheres. Aí todo mundo faz menção a Biancardi, que tá grávida. Ela mesma chegou a postar no stories ali do Instagram uma frasezinha falando de lealdade ou deslealdade, depois apagou. A questão é a seguinte, daqui a pouquinho, a hora que tiver na manga, a gente coloca, tem uns prints do pai do Neymar conversando com o jornalista Léo Dias, porque o Léo tenta questionar isso. Poxa, de novo seu filho na balada, de novo seu filho ali na companhia de duas mulheres, ó, tá até no ar. Num primeiro momento, o Ney pai diz que o filho é solteiro. E num outro momento ele até admite um namoro. Vamos resumir isso de um jeito bem didático para todo mundo entender? Com certeza, quem sabe dessa relação é o Neymar e a Bruna. É uma relação entre os dois que muito provavelmente já foi conversada e que talvez seja uma relação aberta. Porque não é possível que essa menina seja traída o tempo todo e fique quieta como se fosse uma coitadinha. Então, muito provavelmente existe uma conversa entre os dois, ó. Você está grávida, estaria ao seu lado, ela mudou para a Arábia, mas eu vou curtir minha vida, minhas noitadas e minhas mulheres. E muito provavelmente ela esteja aceitando isso. Ela não está sendo pega de surpresa. Vocês entendem Ela o que eu mudou, quero dizer? Cíntia? Ela foi pra Arábia? Foi. Vocês entendem o que eu quero dizer? Você não acha? Ela não é necessariamente uma mulher enganada. Eu acho que assim, também o pessoal pega no pé demais do cara, assim, então, sabe? Acho que tem um certo limite. É a vida dele, ele que se resolva com ela, ele tá fazendo isso, é feio, não é feio. Isso é uma coisa pra ele se resolver, o cara é adulto já, apesar da gente achar que ele é um eterno menino dos Santos. Deixa o cara também um pouco fazer os erros dele, aprender com os erros dele. Que acho que pegam tanto no pé dele justamente por isso, porque ele erra, ele fala, errei, fui moleque, aí erra, e aí ficam... Exatamente. Acho que por isso que acabam pegando mais no pé dele ainda. É, né? daí? Tem gente que até fala... E daí? Ah, ele fez isso. Que bom, parabéns. É que acaba expondo, né? Expõe, a exatamente, Bruna. mas muito Tem provavelmente... gente até que fala que, de repente... Ela acho que sabe, é uma conversa entre eles, ó. Tá lá a imagem da boate, ele conversa ali ao pé do ouvido com duas moças. Porque se fosse pra trair mesmo, minha humilde opinião, ele faria realmente escondido. Tem Entendeu? gente que fala que, de repente, eles nem estão mais juntos, mas estão esperando a criança nascer, né, Cíntia? A Pode Mavi. ser? O que você acha? Ou é uma conversa deles, Ou é uma- entendeu? Mas o povo vai pegar no pé, faz parte, Vai. e a gente vai fofocar o que também faz parte. Vou dizer, eu tenho uma visão muito particular em relação a isso. Quando o amor é suficientemente forte,
quando tem aquela mega paixão, aquela coisa, você Sim, não tem olho para ninguém a não ser para aquela pessoa. Eu concordo com você também. Eu concordo. E é louvável, as pessoas que se amam, que mantêm essa relação de respeito, é lindo, é louvável e digo mais, talvez seja o sonho de muita gente viver isso. Quem não está vivendo isso, ou quem não está pronto para isso, ou quem... É isso, conversa, o relacionamento é aberto, eu vou lá, vou curtir, você está aqui, mas muito provavelmente ela está ciente disso. É a sensação que a gente tem. E não dá para fechar os olhos para isso. Ela não é uma eterna traída e coitadinha, é o que parece. Bom, a gente falou de Neymar. A gente falou de Neymar para variar um pouquinho. Vamos variar mais um pouco. Vamos falar da Anitta. Eu fiquei sabendo que o José Loreto, acho que ele fez alguma coisa com a Anitta numa gravação. Que história é essa daí? Foi no programa da Ivete, Pipoca da Ivete, que voltou para a segunda temporada. Voltou até com outro formato. Uau! Olha lá! Vamos dançar. É o que dá. É falar do Neymar. Não vem de vestido. É falar do Neymar, é falar do... Para de fechar a camisa. Não, vai fechar, vai aparecer a pança aqui, vou dançar balangando aqui. Já dançamos, continuar nessa pauta. Já giramos. Bonitinha. É pra continuar dançando? Bonitão. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Olha, eu vou só repetir. Você imagina o que é um programa diário? Com uma produção absolutamente impecável, empenhada em trazer o melhor que a gente pode. Verdade. Isso é embrulhado para presente para você. Então, quando você nos responde, a nossa alegria é infinitamente maior. Não só minha, que eu sou apenas um intérprete, né? Mas da produção toda, da operação que está aqui. Isso aqui é uma família, pode ter certeza. O Carelli, ali, ó, até suou, gente. Suou frio. Só em pensar. Mas é um formato que dá muito certo, meu amor. Muita gente gosta. Não deixa de ser aquele laboratório humano de várias personalidades, do desafio da convivência, da saudade de quem tá aqui fora. E, obviamente, que a gente adora uma treta. Eu gosto de ver o circo pegar fogo. Vai confinar seres humanos, você vai arrancar deles o que de pior existe. É isso que você eles não querem. tenha dúvida. E você acha que as pessoas assistem por quê? Exatamente pra isso. Lógico, a gente tá... bom, lógico. Mas também vamos falar assim, quando a gente fala nós somos a favor ou eu curto a treta, é num nível razoável, mas é na divergência de opinião, é na falsidade, é quem trai, quem dá facada por trás. E isso acontece aqui fora também. Então a gente não pode esperar algo tão diferente dentro do reality. Mas ontem teve a pré-estreia, já pegou fogo. Temos lá nomes muito fortes, Raquel Sherazade, uma grande jornalista. Chocado com isso. Chocado. Lindo, hein? Eu fiquei mais chocado com a Eu gosto idade muito dela. dela. A Sherazade é uma jornalista, eu não sei se ela acertou. Ela tinha negado anteriormente, né? Sim, ela procurou, eu estava quinta-feira passada lá na coletiva da Fazenda, que foi no campo de provas em Itapecerica. Você trabalha lá, né, na Record? Trabalho lá. Ou seja... ela fica sabendo antes. Sempre terei muitas coisitas para o Manhã do Rony. E, na verdade, a Raquel Sherazade, ela chegou a conversar com o Carelli. Ela queria, não queria, mas eu acho que foi um grande nome. Um grande acerto da Record para essa edição, porque surpreendeu muita gente. Lógico. Eu fico imaginando uma treta, uma desavença de Raquel Sherazade com Cariúcha. Imagina os argumentos, né? Cariúcha, que tá lá na Fazenda também, que fala bastante, tem a língua afiada. A Camila Simeone. Então, acho que tem uns nomes interessantes, perfis para serem estudados. Até o final dessa Fazenda, eu vou convencer o Ronivon a assistir a Fazenda. Você vai assistir e ainda vai me contar uma treta. Qual é o cachê? Te levo para jantar. Tá fechado. Que isso? Com a Kika. Convenceu Tá fechado. fácil. Convenci fácil. Tá. E aí, ó, a Fazenda, então, hoje tem a estreia oficial. Ontem foi a pré-estreia para alguns jornalistas, Felipe Campos, querido, estava lá também. Felipe, meu outros querido grandes jornalistas fazendo pergunta por quê. Nós temos os confinados do Paiol. É isso que eu ia te perguntar, explica pra gente. São ex-participantes de reality, tem o César Black do BBB, tem o Chay, que foi expulso na edição passada, eu quero muito que o Chay volte. Tem a Nádia Pessoa, que também foi expulsa na edição 10. Então, o público vai escolher 2 homens e 2 mulheres que
devem entrar nessa edição da Fazenda, junto com os 18 que já estão confinados, totalizando 22 participantes e muito fogo no feno. Olha ela já se chamando. Muito fogo no feno. E aí sim, hoje tem a estreia oficial. A hashtag A Fazenda 15 é indiscutivelmente uma das primeiras no Twitter, nas redes sociais, porque as pessoas gostam, opinam e colocam pra fora também a opinião. Ó, o Rony, gente, esse olho claro me olhando com essa desconfiança, eu não sei se eu me apaixono ou se eu te convenço. Assiste hoje. Assiste hoje a estreia de A Fazenda. Você sabe que dia é hoje? Dia 18 hoje, né? 19. 19, né? Ontem foi o dia da televisão, ninguém falou nada. Olha, parabéns para esse veículo maravilhoso que a gente faz parte. Pois é. Mas deixa eu só fazer mais uma pergunta. Você acha que... Você falou que tem 2 pessoas ali no paiol que foram expulsas. Você acha que o público vai dar uma... Vai querer... São esses 2 que vão entrar? Quantos que entram? 4. 4? 2 homens e 2 mulheres mulheres. Você quer que o Chay entre, Paola? Eu? Nossa, minha pergunta foi péssima. Não, eu não tinha me ligado. Sensacional. Cíntia, quero sim, na Fazenda, né? Na Fazenda. Quero, na Fazenda sim. Eu vou jogar a pergunta pra Cíntia, mas já, porque o Rony já tá ali, ó. Eu vou jogar também. Ó, Festival de Prêmios, criançada, chegou. Chegou com os prêmios mais arrasadores que você já viu. Você pode ganhar uma Alexa, um drone, um iPhone, um patinete elétrico e muito mais prêmios todo dia. Isso que você ouviu diariamente, é isso mesmo. Tem prêmio todo dia e toda hora para você. Então, saiba que com o festival você também pode renovar sua cozinha e a sua casa com os melhores produtos do mercado, porque há um monte de vales compras da Polishop, do meu amigo Joãozinho Apolinário, para você aproveitar até R$10.000 para você gastar como você quiser na loja. Tudo isso por um preço inacreditável, apenas R$5 por semana. Então capture o QR Code aí da tela, agarre essa oportunidade. Quanto mais semanas você assinar, claro, maiores são as chances de você ganhar. Festivaldepremios.com.br, o mais premiado é aqui, ó, na Rede TV. Muito bem. Minhas crianças, tem uma história muito interessante para falar para vocês agora. Você perdeu alguma coisa? Está tão chateado do programa? Meu Deus do céu, perdi uma parte do programa. Que chato. Fica triste não. Sabe por quê? Você pode assistir depois. Basta você baixar o nosso aplicativo Rede TV Go. Tá resolvido. A Paola estava falando que é bonita essa sobremesa, mas ainda tem queijadinha pra gente com coco ralado e tudo. Não é? Vocês vão comer? Eu vou provar o bobó. Eu vou provar a sobremesa. Tô curioso em relação a essa coisa que eu não gosto, que é... O bobó de palmito? Não, essa coisa de encarceramento das pessoas. O bobó de palmito. Encarceramento, Ronivon, subam. Encarcerados. Por favor, páginas de fofoca, repliquem essa frase de Ronivon. Isso é icônico. Encarceramento. O que a gente chama de confinamento, o Rony classifica como encarceramento. Tá certo. Só que o povo, um campeão, sai de lá com uma boa grana no bolso, Rony, eles vão porque querem, tá? Vão porque querem. Assim, um cárcere privado. E não tem ninguém com tornozeleira eletrônica, porque o André Gonçalves já tirou essa tornozeleira o ano passado. É verdade. Ele usou a tornozeleira. Como que é? Faz o... Por dever pensão, mas ele está na Fazenda. E ó, confiem em André Gonçalves, porque ele chegou na final da Casa dos Artistas. Eu boto fé no poderio ali de André Gonçalves. Aliás, quero muito uma conversa dele com Raquel Sherazade, que eu acredito que a gente vai ouvir muita coisa boa. Vamos chamar um vídeo agora da Jenny. Jenny Miranda, que não pode mais falar, que é filha da Gretchen, porque a Gretchen processa. Oi? E eu não quero processo, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Uau. Amanhã do Rony segura os B.O.? Uau, não sei de que você está falando. Oh, meu Deus, tô falando javanês com o Rony. Foi um baita de um jogador lá no BBB. Eu fui padaria, o Rony novamente não está entendendo nada. Você foi? Eu fui padaria. Fui padaria, até porque a Mayra Card também é chata. Mas ele é péssimo.
Eu também. Padaria. Padaria, Gente, porque isso é o Arthur sensacional. Aguiar, quando estava no Big Brother, ele queria comer pão e a Maíra Cardi aqui fora, que era esposa dele na época, reclamava que ele estava comendo pão. Então a torcida do Arthur Aguiar se auto-intitulou Padaria. Ah, entendi. E eu era padaria, se pudesse, tinha levado um pão doce na porta do Projac. Perfeito. Ah, tadinho dele, né? Tão coitadinho. E o Arthur, que foi o vencedor aí da última edição do BBB, ele há 4 dias anunciou que ia ser pai. Tá. Tava feliz, agora ex-namorada Jenny, também o nome Jenny, por coincidência. E ontem ele veio, utilizou o próprio stories do Instagram para anunciar que não está mais namorando a Jenny. Então, quer dizer, o que ele fala rapidamente? Eles se conheceram em março, ele e a Jenny, e eles conversaram assim, ó, queremos um relacionamento aberto. Quando chegou em maio, eles perceberam que estavam muito grudadinhos. Aí eles conversaram e falaram assim, vamos nos separar. Porém, 2 semanas depois, ela descobriu que estava grávida. Resolveram morar juntos, resolveram manter uma relação que claramente não deu certo. Vieram a público para anunciar a gravidez e agora o Arthur Aguiar anunciou que está solteiro novamente, o que nada tem a ver. Ele vai ser pai, mas está solteiro. Confuso, né? É, um pouquinho. Eu ainda tô na outra Jenny, assim. Ainda tô pensando na outra. Eu, às vezes, acho que eu sou um tiranossauro rex. Não, não é não. Eu também gosto de Eu sou relacionamento dinossauro. fechado. É que é conveniente, porque ele solteiro vai conseguir fazer um monte de coisa, né? Agora ela grávida, a gente sabe que não é bem assim, né? Ah, você Mas que agora, então tem serei comparação. polêmica. Posso ser Fraggles. polêmica, Por Alice? favor. A culpa não é só dele. Se Não, a ninguém falou Jenny e de o culpa. Arthur conversaram, vamos ter um relacionamento aberto, cabia a ela também essa prevenção, Com né? certeza, os dois, não tô falando nem de culpa. É, não. mas aí, tipo, agora ele tá solteiro e ela também. A gravidez, com certeza, poderia ter sido evitada por qualquer um dos dois, não é? Acho que sim. O filho é dele. Olha, esse aqui é um DNA, Alice. Chama o Ratinho. Já vamos pedir um DNA. Para assombrar! O Arthur não pediu DNA, mas a Alice, querida, tá querendo. Eu chamaria o Ratinho aqui no Manhã do Rony. Tá vendo? Ai, 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 ó. O pobre Tiranossauro Rex, que apresenta esse programa, pede agora a sua compreensão para um break. E volto já, porque eu tenho que acalmar essa gente. Já voltamos. Mas é que não é difícil de imaginar, né? Porque... Renata, meu amor, venha cá. Você é insuportável. Obrigado, querido. Olha, adorei esse bobó de palmito. Já estou comendo tudo que eu tenho direito. E obrigado, meu amor. Eu que agradeço. Obrigado para você que está em casa. Leão, tô vendo só o leão aqui. Sou eu agora, é. Eu sei, mas o leão, tô vendo ali o leão de Verde. esmeralda. Tô vendo que mais a Cláudia de preto e branco. E agora eu quero que você dê a última notícia para a gente acabar o programa. A última notícia é um presente para os telespectadores do Manhã do Rony, que é o Rick Martin nu. Uau! É um Alô, side mamãe! butt. É um side butt. Ó, Um